Boa noite, eu me chamo Josiane, sou enfermeira intensivista e faço parte da comissão de transplante da Santa Casa de Itapeva. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês como é todo esse processo de doação e o papel do enfermeiro frente a tudo isso. Então, o mês de setembro, ele foi inserido há alguns anos como mês de incentivo à doação. É o mês em que a gente intensifica as ações e as discussões sobre a doação de órgãos. Então, antes de se pensar em doação de órgãos, nós pensamos no diagnóstico de morte encefálica. Independente da decisão familiar em relação à doação, independente da vontade, do desejo do doente ou dos familiares, é necessário fazer o diagnóstico de morte encefálica. O diagnóstico, ele é compulsório, ele é obrigatório, ele é de notificação compulsória. Então, diante da suspeita de uma morte encefálica, é aberto-se um protocolo de ME para o diagnóstico de morte encefálica. Quem determina os critérios de diagnóstico é o Conselho Federal de Medicina. Ele determinou e protocolou de maneira que ficasse nacional, então as formas de fazer, a forma de identificar o paciente com suspeita. E estabelece que a doação de órgãos pós-morte só pode ser feita quando for constatada a morte encefálica, com a abertura e o passo a passo desse protocolo, com os critérios estabelecidos dentro desse protocolo. A morte encefálica, então, ela é perda irreversível de todas as funções encefálicas, ela é um diagnóstico legal. E por que a gente precisa fazer, então, o diagnóstico se a gente não vai fazer doação? Então, às vezes a gente tem esse tipo de questionamento. Mas é um paciente com um câncer terminal, é um paciente séptico, é um paciente que não tem condições de ser um potencial doador. Então, por que vamos abrir um protocolo de ME? Primeiro, porque é de notificação compulsória e nós somos obrigados a notificar. E depois, porque a gente precisa conhecer qual é a real situação do paciente, se ele realmente está em óbito ou não, passar informações seguras, a família tem o direito de saber como se encontra esse paciente, evitarmos terapia fútil e inútil. Se a gente pensar agora na pandemia, enquanto houve escassez de recursos, né, de leito, de ventilação, de drogas, tratar um paciente já em óbito acaba não fazendo nenhum sentido. E oferecer à família a opção de doação. Então, conhecer a real situação do paciente, se confirmado a morte encefálica, o médico vai preencher o atestado de óbito, comunicar à família, e a família vai ter a opção de doar e ajudar outras pessoas, ou, se não doar, a gente suspende, legalmente suspenso a terapia desse paciente e entrega o corpo para a família realizar o velório, o enterro, né? Conforme a cultura do paciente. Então, quais são as principais causas de morte encefálica? 60% são pacientes em trauma crânioencefálico, pacientes acidentados, acidente de moto, de trânsito, acidente de trabalho, com quedas importantes e com lesão cerebral. Acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, tumores cerebrais,
e os 5% fica em afogamentos, vítimas de intoxicações exógenas, infecções, encefalopatia, hipóxia, anoxia, pós-parada cardiorrespiratória. Então, primeiro passo para eu pensar em morte encefálica, eu preciso ter uma causa neurológica. Então, eu não posso ter um paciente em coma e com nenhum tipo de lesão cerebral. Não vai justificar a abertura do protocolo. Então, primeiro passo, eu preciso ter um exame que comprove que esse paciente tem uma lesão cerebral. Eu preciso excluir causas de coma. Então, paciente com hipoglicemia, ele pode apresentar um estado de coma. Paciente com alterações de eletrólitos, com sódio muito elevado, ele pode estar em um estado de coma. Hipotérmico, foi administrado algum tipo de sedação, esse paciente se automedicou, envenenamento. Então, qualquer situação em que provoque um estado de coma tem que ser eliminada. Se em algum momento a gente pensar nesse tipo de situação, esse protocolo vai ter que esperar. Testes clínicos, então, clinicamente, esse paciente vai apresentar alguns sinais e está em morte encefálica, reflexos de tronco cerebral, teste de apneia e exame complementares. Então, esses são os passos que a gente vai seguir para fechar um protocolo de morte encefálica. Os exames complementares pode ser arteriografia cerebral, Doppler transcraniano, cintilografia cerebral, encefalografia, angiotomo, e aqui na Santa Casa a gente então usa o eletroencefalo. A partir da conclusão positiva do protocolo de morte encefálica, é declarado oficialmente a morte encefálica. Então, é feito os testes clínicos, teste de apneia, o exame complementar, fechamos o protocolo, esse paciente realmente está em morte encefálica. Durante todo esse processo de protocolo, a família já está ciente da suspeita médica. Então, em algum momento, a família já foi avisada da suspeita de morte encefálica, já é sabido da abertura desse protocolo e eles estão aguardando, então, o fechamento do protocolo. Fechou o protocolo, o paciente realmente está em óbito, a equipe médica vai comunicar a essa família a morte desse paciente, e em um segundo momento, a equipe da CIT, da Comissão Intra-Hospitalar, vai fazer a abordagem dessa família para a possibilidade de doação. Havendo autorização da família, a gente vai proceder toda a validação do potencial doador. Então, esse paciente vai ser mantido dentro da terapia intensiva, com todos o suporte, e vai se fazer uma busca, vai comunicar a nossa central, né, e a OPO, né, a Organização de Procura de Órgãos responsável pela Santa Casa, que nos acompanha, e vai se fazer uma busca em todo o estado de quais pacientes que estão na fila de transplante são compatíveis com esse potencial doador que se encontra na Santa Casa. Aí, série de exames, é uma corrida contra o tempo, sorologias, exames que possam identificar o receptor compatível com esse paciente. Em caso da contraindicação médica ou a recusa da família, o suporte é suspenso, né? Legalmente suspenso. Esse paciente, então, é desligado, já foi emitido um atestado de óbito, né? E a gente entrega, então, o corpo para esse familiar. Se for um paciente com causa de morte violenta, ou acidentes, esse paciente, então, é primeiro encaminhado para o ML, para depois entregue ao corpo aos familiares.
a hora do óbito é determinada pelo último horário, o horário do último exame. Então, eu faço os 2 testes clínicos, o teste de apneia, o exame complementar. Quando eu finalizo os 4 exames, né, o último exame realizado é o horário da morte desse paciente. E aí, por que a gente tem o Setembro Verde? Por que a gente discute, intensifica no mês de setembro sobre a doação? As famílias não conversam sobre doação de órgãos. Metade das pessoas que gostariam de ser doadores nunca comunicaram aos seus familiares sobre a vontade, porque é desagradável no momento, né, no meio de um churrasco, no meio de um almoço de domingo, a gente falar de morte. Ninguém quer falar que a gente, né, quando eu morrer, eu gostaria de que meus órgãos fossem doados. Ninguém gostaria de tocar, né? Você vai falar assim, a sua mãe já fala assim para você, para com esse assunto, menina, né? Não vamos falar disso. Mas é necessário a gente deixar a nossa vontade exposta, porque no momento das familiares tomar decisões, elas vão saber quais eram nossas vontades. E isso vai ajudá-los a tomar as decisões. E normalmente, né, aos familiares, eles atendem à vontade do seu ente querido. Então, se você deixa explícito, você deixa comentou em algum momento que você gostaria de ser doador, esse familiar já sabe da sua vontade e normalmente eles atendem. Então, a gente sempre fala, a vontade é sua e a decisão é dos seus familiares. Então, eles precisam saber de qual é a sua vontade. E aí, a gente tem uma lista enorme, tem uma lista de espera, né? Esses slides são de uma outra apresentação, então um pouquinho, os dados estão um pouco desatualizados, mas não estão muito diferente disso. Podem estar até pior, porque a gente teve na pandemia, e com a pandemia o número caiu muito, o número de doações, a abertura de protocolo em si. Durante o Covid, não houve, no início da pandemia, não houve tantas doações, nem abertura de protocolo. Há um tempo atrás, a gente voltou a fazer as aberturas de protocolo e doação, aí agora com outro cuidado, que é a coleta de swab, né, o teste de Covid para os pacientes que vão para a doação. Então, se a família aceita a doação, além de todas as sorologias, todos os outros exames que são já protocolados, o teste do Covid também entrou para que a gente possa ter segurança na doação para esse paciente que vai receber esse órgão. E aí, a gente, olhando os dados, a gente pensa assim, nossa, mas parece pouco, né? Se a gente pensar lá que o coração tem 90 pessoas, na verdade, 75% dos pacientes que estão aguardando em fila de transplante, eles vão a óbito antes de terem a oportunidade de receber um órgão. Por isso que a fila parece pequena. Algumas, a gente pega ali a fila do rim, né? A fila do rim parece muito maior, porque os pacientes que aguardam um rim, eles têm uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise. Então, eles aguentam ficar mais tempo na fila esperando. Um paciente aguardando um coração, um pulmão, ele já não tem outra alternativa que não seja a doação de órgão. Então, 75% desses pacientes acabam evoluindo a óbito enquanto aguardam na fila. Por isso que a fila de espera parece pequena. E aí, como que eu posso me tornar um doador? É o que a gente já conversou, não existe outra forma que não seja você deixar claro a sua vontade. Seus familiares precisam saber o que você gostaria, se caso, em algum momento, eles precisem tomar uma decisão. E quais órgãos eu posso doar? Coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas, medula óssea, ossos, córneas, pele. Então, assim, praticamente
a gente pode doar tudo. A gente fala 1 salva 8, porque, assim, se a gente pensar nas possibilidades de um paciente, um potencial doador, quantas outras pessoas terão a oportunidade de ter qualidade de vida, de ter uma esperança, né? E a gente tem as doações em vida, então a gente pode doar medula óssea, parte do fígado, rim, que a gente tem 2, parte do pulmão. Então, tem alguns órgãos que a gente pode doar ainda em vida, né? Aí, quando esses familiares, a gente aciona a OPO localiza qual paciente vai receber esses órgãos, a equipe de transplante da cidade desse paciente, onde esse órgão será implantado, que vem para a nossa instituição para fazer a retirada. Eles fazem a captação no nosso centro cirúrgico, depois é todo armazenado conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e esse órgão, então, é transplantado, encaminhado para o local onde vai ser transplantado. Alguns órgãos precisam de uma certa agilidade, né? Por exemplo, se a gente tem uma doação de coração, ela tem uma viabilidade pequena, então ela precisa ter uma dinâmica muito rápida para ser implantada. Então, no momento que está sendo retirado aqui, o doador, o receptor já precisa estar sendo internado e sendo preparado para o centro cirúrgico, para que em algumas horas esse coração esteja já batendo no peito do receptor. Após todo o processo de doação, o corpo é entregue aos familiares em condições perfeitas. Então, muitas vezes, a gente tem a negativa das famílias com medo que o corpo fique deformado ou que apareça para os familiares durante o velório que foi feita uma doação. E a gente deixa claro para a família que o corpo é entregue de maneira perfeita e que os outros familiares só irão saber que foi feita uma doação se eles quiserem contar, porque o corpo é integre de maneira em condições de velório que não cause nenhum tipo de constrangimento a nenhum dos familiares. E é isso. O assunto é bastante... me pediram um vídeo curtinho, o assunto é bastante complexo, né? Se a gente for falar de todas as etapas, de todo o processo. Acho que nós, como enfermeiros, o passo mais importante é saber identificar o potencial doador. Durante toda essa espera, né, para a doação, a manutenção desse potencial doador. Então, existe uma série de situações em que a gente precisa estar atenta, porque, de repente, a gente já está todo em um processo de doação e por causa de algumas situações pontuais, como uma alteração de um exame, uma temperatura, a gente acaba perdendo o potencial doador. Assim como a atuação direta na abordagem desses familiares, né? A maneira com que você aborda, o teu tom de voz, a tua postura, acaba tendo muito impacto na decisão dos familiares. Então, é preciso desenvolver um tato, desenvolver habilidades de comunicação para que a gente possa ter sucesso na abordagem. Eu me coloco à disposição, quem quiser me procurar para conversar um pouquinho mais sobre o assunto, fiquem à vontade, vai ter os meus contatos, pode me mandar e-mail, eu adoro conversar sobre o assunto e vou ter o maior prazer em trocar figurinha com vocês. Obrigada pelo convite e converse com seus familiares.